institucional que a gente pode trabalhar. Eu acho que o espaço normativo institucional está construído de forma a negar direitos. Bem, vou encerrar. Pode ser? Então, vamos lá. Se me permitem agradecer de forma bastante emocionada e consciente da importância da reflexão aqui travada, tanto meu querido pesquisador, que honra a Universidade Pública Brasileira, João François Yves Delichet. Que bom, né, que um dilema que tu apontaste, a dificuldade de manter pensadores, particularmente os pensadores críticos mesmo, né, na Amazônia, a Universidade da Amazônia, em geral, da Amazônia, inclusive legal, incluindo o Mato Grosso, os concursos públicos, muitas vezes, eles são disputados por doutores de outras regiões, particularmente da região concentrada, como diria Milton, Sudeste e Sul, né? Mas sempre como primeira entrada na universidade, para daqui a um ano, dois, se abre um novo concurso, mesmo que seja no interior de São Paulo, a preferência acaba sendo pela região mais concentrada, né, em termos de densidade técnica. É um pouco compreensível, né, porque as pessoas querem ter mais condições, laboratórios. Eu me lembro que eu resolvi fazer um curso de extensão, quando eu era já professor lá, que lá na UFRA eu sou arquiteto com construções rurais, desenho técnico e topografia. Aí uma professora de São Carlos, em São Paulo, desenvolveu uma tese de doutorado sobre proteção em madeira. Aí eu disse, vou fazer, porque a tese dela é sobre pontes feitas em madeira com a técnica da proteção, que é uma coisa usada só em concreto. Até então, nunca tinha ouvido falar em proteção em madeira. Não dá para explicar muito a técnica agora. A verdade é a seguinte, para aprovar a tese, que ela fosse aprovada, né, tinha uma teoria e muitas pranchas de desenho e cálculos, mas não pensemos que é uma tese de 600 páginas, como aqueles outros doutores apresentavam, né? A tese dela foi comprovada, sabe como? Com um protótipo de ponte, o tamanho, de escala natural, dentro do laboratório de São Carlos. Hoje eu ouço falar na crise das universidades, inclusive de São Carlos. Você imagina o que é uma ponte construída e aquele maquinário que vai romper a ponte, com todo o equipamento para medições das tensões, a resistência à pressão, ao alongamento da madeira conforme as fibras. Tudo isso foi fruto de uma pesquisa e de cálculo. Pá, rompeu. E ela conseguiu provar que a madeira de tal tipo, obedecendo tal cálculo, tal tecnologia, ela era apropriável para as obras de arte, de engenharia. Aí eu pensei, na Amazônia, se a gente toma conta dessa tecnologia, então, é claro que nós não conseguimos fazer isso, né? Na nossa UFRA ou na UFPA, é muito difícil ter investimento, né? Para desenvolver grandes projetos. Então, esse sonho de ter, né? Mas falei tudo isso para valorizar, né, a decisão do professor de adotar o Pará e a Amazônia, né, como seu foco de estudo e de vida, né? Então, realmente, as contribuições, poder aqui refletir a partir de conceitos do Michel Foucault, né? E quando você, por exemplo, fala da resistência institucional e cita juízes, procuradores do trabalho, né? Nós estamos falando da main gauche de l'État, né? E hoje, essa semana, eu fiz referência para tratar da violência na Amazônia, com tristeza dizer que 45 mortos já, de 2015 até agora, né? Quer dizer, é assustador, né? Só no Pará são 20 mortos este ano, né? Quer dizer, é uma coisa muito assustadora. Mas eu falava isso baseado em documentos feitos pela CPT, Comissão Pastoral da Terra, que é um braço social, digamos, da Igreja Católica, uma organização não governamental, mas dizia assim que o relatório
o documento foi lançado oficialmente pelo Ministério Público do Estado. Que legal, né? Porque, de vez aqui ou ali, eu vou à tribuna para criticar a ação de alguns membros do Ministério Público que realmente, ao invés de defender os direitos e o cumprimento da Constituição, no que diz direito a transformar esse território num abrigo para o povo, acaba fazendo a defesa dos interesses desses atores hegemônicos, né, do capital. Obrigado, viu? Mas está anotado aqui, eu já fiz referência no início. Então, queria dizer assim, tu citaste, eu acho que esse aqui é um ponto legal, assim, por que a gente formou essa mesa desse jeito, né? Porque você tem um engenheiro de formação, né, da área das ciências agrárias, e com mestrado, e que se especializou em sensoriamento remoto, fizeste também geografia, né? Geografia, doutorado em geografia, né? E, portanto, trabalha com essa dimensão aí técnica no mundo dos sistemas técnicos, mas que é indissociável, né, das relações sociais e dos sistemas sociais. Mas essa reflexão do professor Jean, complementando, me lembrou muito, eu fiz uma homenagem, que até assim o título, foi realmente um texto que eu escrevi para homenagear um grande cientista brasileiro, Aziz Absaber, que faleceu há poucos anos, e o título do texto é assim: Sabedoria e dignidade a serviço de um Brasil justo e feliz. Aí, nesse texto, eu falava de que o Absaber estava meio indignado naquele momento, porque ele foi o ministro paralelo do Lula, né? Aquelas caravanas, a caravana das águas, e, né, a companhia que o Lula, ainda candidato na ONU para fazer palestra. Então, ele realmente, ele morreu com um certo drama nessa palestra eu cito um artigo dele que dizia: eu entreguei para o Lula um estudo que mostrava a necessidade de dividir a Amazônia em 23 células espaciais. Depois ele evoluiu, subdivisões, chegou a 28 células. Ele disse para ele: a Amazônia é muito diversa, nós temos águas azuis, águas verdes, solos diferentes, né? Floresta de várzea é diferente da floresta de terra firme, né? Até o açaí produzido na várzea e na terra firme dá frutos diferentes, espécies diferentes, produtividade diferente. Mas ele dizia assim mesmo: não há como conhecer a Amazônia se nós não partirmos dessa base espacial nessa perspectiva totalizante, que é conhecer, por exemplo, a característica do solo e as espécies florísticas, faunísticas, mas envolver nos estudos os sociólogos, os economistas, os agrônomos, os geógrafos. Ele usava quase que literalmente essa expressão, né? Esse é o desafio, essa esfinge, né, que pode nos engolir, né? E é um desafio muito grande realmente entender a Amazônia, né? Por isso que as perguntas aqui, elas sempre merecerão um esforço enorme de pesquisas, né, para que a gente possa cada vez mais chegar a respostas que nos ajudem a fazer planejamentos com esse conhecimento já produzido e que sejam planejamentos que nos ajudem também a constituir um futuro mais democrático, porque socialmente mais justo e ecologicamente mais equilibrado, né? Então, digo isso para concluir agradecendo assim novamente ao Jean e ao Jean-François e ao Adriano pelas belíssimas contribuições. Eu já assinei assim uma declaração da presença de vocês, caso seja necessário, né? Tu és o teu chefe, então tu não vais precisar apresentar. Mas dizer assim, agradecer também à deputada Janete Capiberibe. Olha, pessoal, ela não pôde estar, me pediu 1000 desculpas, porque tinha viagem marcada, mas a Janete é uma pessoa tão especial, tenho carinho e um respeito tão grande por ela. E quando foi assinado aquele decreto que extinguia a renca, nós estávamos inscritos para falar no plenário da Câmara e combinamos
com a entrada de um PDC, que é um projeto de decreto legislativo, que tem um poder de anular o decreto do Executivo, e gerou uma reação positiva. É claro que não foi a única ação de resistência feita por dentro de uma instituição do Estado brasileiro, mas de resistência, né? Mas os movimentos sociais, indígenas, ambientalistas, a reação de artistas, de pessoas que amam o Brasil, né? E particularmente das comunidades indígenas, que já sofreram os reveses do desenvolvimentismo da ditadura militar, os povos do Ayampi, Apalaí, né? O Ayana, no Amapá e no Pará. Então, tudo isso, cientistas, esse movimento todo somado contribuiu para que o governo se sentisse constrangido e anulasse o decreto. Isso é uma vitória importante. Eu queria dizer que a deputada Janete foi minha parceira nessa luta de resistência, né? Pena que ela não está aqui, porque nós iríamos aprender a respeitá-la e admirá-la ainda mais. Mas eu queria agradecer. A assessoria dela está aqui, não é? Agradecer. Aí quero agradecer os servidores da casa, que a gente vai poder, depois, se vocês quiserem, ter as imagens deste processo aqui, né, as notas todas gravadas, né, e tem gente, portanto, operando aí som, operando as filmadoras, que às vezes a gente não está percebendo, mas estão registrando aqui esse momento histórico importante, tá? As assessorias das duas comissões, o pessoal da segurança, queria agradecer muito os colegas da Sindra e da CFT, pelo prestígio mesmo de se dedicar, porque a gente sabe que isso é feito com responsabilidade profissional e, ao mesmo tempo, com paixão. As pessoas fazem apaixonadamente o trabalho. Não é fácil, não, enfrentar aqui uma casa tão plural, né? Eu, às vezes, até peço desculpas para as funcionárias e funcionários, né? Porque, às vezes, nas comissões, há verdadeiros enfrentamentos de ideias antagônicas e imagino o que é um servidor tendo que sofrer as emoções, né? O quanto isso afeta a vida mesmo, né? Familiar, inclusive, né? E a saúde psicológica e física, por que não dizer? Então, eu acho que é isso, né? Agradeci todo mundo. Assim, agradecer os servidores terceirizados. Eu não me moveria aqui sem um café, né? E os servidores têm uma importância grande e cumprem um papel muito importante, não só no café, dos ascensoristas, limpeza, e a gente só dá importância quando eles decidem fazer uma greve, né? Que a gente vai ao banheiro e não consegue entrar, e não dá para mijar na calça no corredor. Então, desculpe, retire da desarasda. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado a todos e a todas, tá? Pela oportunidade de debater. E eu quero, então, convidar apenas, olha, é isso aqui, tá? Que o pessoal não me deixe esquecer, mas é que eu insisto em esquecer. A audiência é destinada a debater o projeto de lei número 8.058, de 2013, que institui o processo especial para o controle de intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário, a realizar-se às 14 horas do dia 5 de dezembro, terça-feira, no plenário 4. Tá? Estou aqui oficialmente lembrando isso e convocando os deputados e os interessados. Convidar também, lembrar, reunião deliberativa para apreciação de proposições, a realizar-se às 10 horas do dia 6 de dezembro, quarta-feira, no plenário 4, aqui ao lado. A audiência pública destinada a debater a privatização da Lotex, a realizar-se às 14h30 do dia 6, acho que é quarta, de dezembro, em plenário a ser definido ainda. E quero convidar também uma audiência pública proposta por mim, para debater um projeto de autoria do deputado Molon, da Rede, após reuniões com o pessoal ligado aos direitos das crianças, particularmente a Brinc, não é? Que é a audiência destinada a debater as alterações no Fundeb, propostas pelo projeto de lei número 7.029, de 2013, a realizar-se às 10 horas, dia 7 de dezembro, quinta-feira que vem, em plenário ainda a ser definido. O objetivo aqui é garantir mais recursos para a educação infantil, porque há um outro grande francês, Jean Piaget, né,
que já nos alertava, influenciou escolas pedagógicas importantes, o pensamento pedagógico, mas nos alertava que até os 6 anos de idade é tão bom para quem tem filho pequeno fazer leitura, porque o amor pela leitura, depois disso, se torna mais difícil, né? O desenvolvimento daquilo que eles chamam de 3 dimensões indissociáveis, né? A socialidade, dimensão psicomotora e mesmo a capacidade cognitiva, tudo isso é potencializado até os 6, né? Claro, mais ou menos, né? Então, mesmo que as crianças com menos de 6 anos tenham muita dificuldade de lembrar dos fatos, a não ser aqueles muito marcantes, eu lembro praticamente de 2 grandes fatos, morte do meu avô quando eu tinha 3 anos, mas é muito difícil que uma criança com menos de 5 anos lembre, mas é impressionante esse trabalho do Piaget, que inspira o construtivismo e os educadores críticos, né? Representou uma verdadeira revolução à escola, o pensamento democrático e crítico, né? E o quanto é importante, portanto, investir na educação dessas crianças com menos de 6 anos e nas creches também, né? Porque os municípios não estão conseguindo arcar com a educação infantil e com o sistema de creche, exatamente porque só é contabilizado o quantitativo de alunos a partir dessa idade. Então, o que coloca aos municípios um ônus enorme e uma dificuldade de garantir educação, talvez no período mais importante para a vida humana, né? Porque exatamente sinaliza o que nós vamos ser no futuro, né? Com essas palavras, agradeço do fundo do coração e sonhemos e acreditemos no futuro do Brasil, inspirado numa concepção de desenvolvimento que não seja essa que transforma tudo e todos em mercadoria. Abraço.